O economista Orígenes Martins está com a gente nesse momento aqui e, ao entrar, ele estava ouvindo a conversa nossa e disse: vem cá, por que ninguém está falando de uma proposta que lá no Senado tem e que dá uma compensação para todas as empresas do Polo Industrial de Manaus? Rola no Senado. Paula de Taife já pesquisou isso aqui também, né, Paula? E com a presença do Orígenes Martins, a quem nós agradecemos, bom dia. Bem... Bom dia para todos e um prazer estar mais uma vez aqui, junto com todos esses amigos. O mais importante, Orígenes, debatendo um assunto de uma forma concreta, saindo da briguinha, saindo ali da picuinha, para a gente saber o que de fato pode ser resolvido em relação ao Polo Industrial de Manaus. Eu estava pesquisando a respeito dessa proposta, parece que é a PEC 110, que está sendo avaliada ainda no Senado de uma forma incipiente, ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, está bem no início da avaliação, ou seja, mas aí há uma luz no final do túnel em relação à Zona Franca de Manaus, em relação aos incentivos para a reforma tributária, que até então nós pensávamos que poderia aí extinguir de fato aí os incentivos da Zona Franca. Eu até agora, pelo menos, eu sempre defendi a ideia de que dificilmente tanto o governo federal quanto os técnicos e os gestores do Ministério da Economia vão agir de alguma maneira para extinguir a Zona Franca de Manaus, primeiro pela importância econômica que a Zona Franca tem. O polo industrial de Manaus, queira ou não queira, é realmente um gerador de renda, um gerador de emprego. Segundo, pela questão estratégica, queira ou não queira, o nosso polo industrial é responsável pela manutenção aí dessa floresta aí com 92% de segurança, de preservação total, né? E total, né? Então, seria absurdo você pensar que um governo que entrou agora, um governo que queira ou não queira, tem ligações, inclusive, com a nossa região. Os ministros militares aí todos foram comandantes militares da Amazônia e já falaram em defesa da nossa região, e eles não iriam permitir realmente que se agisse contra a Zona Franca de Manaus. Só que nos preocupa, às vezes, a declaração do próprio presidente quando ele fala que vai acabar de uma forma suave. Mas veja bem, o presidente, às vezes, ele usa retóricas, né? De maneira bastante... Ele quer usar retóricas em relação a pensamentos dele, sem pensar que essas retóricas dele... interpretar, né? Inclusive, ele fala acabar de forma suave, não diz exatamente o quê. Ele tem os pensamentos pessoais dele que às vezes atrapalham bastante. Inclusive, por exemplo, nós estávamos falando dessa questão do IPI. Do IPI, sim. O ministro Paulo Guedes, pela sua formação neoliberal, e que se tornou por uma questão de briga nacional, muita gente aí falando contra o pensamento neoliberal, sem saber exatamente o que é o pensamento neoliberal. Essa mania do brasileiro de ser contra alguma coisa sem saber nem direito o que é. A gente vê isso muito na faculdade, né? Sou contra. Contra o quê? Não interessa. Sou contra, acabou. E ele, particularmente, ele é a favor de que se acabe os subsídios. E se tem que igualar os impostos, seriam igualados realmente para todas as regiões, inclusive para a região amazônica. Porém, dentro da proposta, você viu aí a PEC. Sim. E o Instituto Atlântico, que é de um ex-ministro da Economia, já tinha também proposto, numa dos modelos, que essa reforma tributária ela foi uma coisa também atípica, porque ela teve 3 propostas, porque quando o ministro Paulo Guedes falou em reforma tributária, imediatamente o Senado trouxe de volta uma proposta que estava lá há vários anos. Resgatou essa ideia. Totalmente. Né? E o Congresso também, a Câmara também resgatou outra que também estava lá guardada. Então ficaram 3 propostas. O Instituto Atlântico levou lá uma proposta para tentar ajudar, e nesse momento todos 3 tinham lá esse item. A Zona Franca
o polo industrial de Manaus, ele teria uma forma de compensação, né, uma maneira de compensar esse valor do IPI, porém, seria mantida a diferenciação desse valor do IPI para manter esse diferencial e essa vantagem tributária das empresas. E aí, veja bem, as empresas existentes e aquelas que pretendiam vir para cá para que essa vantagem tributária da Zona Franca continuasse. Seria a segurança jurídica. A segurança jurídica e tributária. E aí eu te pergunto, por que em vez dessas picuinhas, por que em vez dessas coisas que acabam aumentando essa insegurança, os nossos representantes não se informariam disso, como nós acabamos de fazer aqui em 3 minutos? Sim. Pegariam isso e passariam a defender. Passariam a lutar por isso e fazer aquilo que já deveriam estar fazendo há muito mais tempo, há 20 anos já deveriam estar fazendo isso, para reforçar isso e trazer mais segurança, porque essas picuinhas, elas acabam trazendo mais insegurança, fazendo com que empresas acreditem na inexistência desses fatores, e isso sim acaba prejudicando, acaba afastando investidores, tirando a empresa do pedaço e, inclusive, extirpando empregos. Isso sim. E aí eu entro com outra crítica que eu tenho dos nossos representantes, que eles acabam sendo não representantes, mas eles acabam sendo inimigos do próprio sistema. Muito bem, é isso. Muito bom. Acho que o que o senhor acaba de colocar joga de fato um canhão de luz nisso e só não enxerga quem não quer, e que os nossos parlamentares possam atentar para isso. Isso sim é que seria algo importante. Uma ida ao Senado para saber como é que está, uma ida à Câmara dos Deputados para saber como é que está e usar suas redes sociais, sua fala, para em prol disso. É isso que se tem algo concreto. E não, como dissemos todos aqui, essas briguinhas, essas picuinhas, essas... Qual é a palavra que você usou? Futricas. Que não vão levar a nada. Tempo bom que eu não fiz. Eu resgatei uma palavra bem antiga Pois da vovó, já utilizei né? tanto esse termo porque futrica, eu tinha uma avó que ela me chamava de futriqueira, então eu fui buscar o significado dessa palavra. E realmente é muito a ver Casou com o bem. momento. Já Casou fiz muita bem. futrica também, né? Pois é. Isso não leva a lugar nenhum. Agora, a gente, mudando um pouco de assunto, o menor valor cobrado pela gasolina em Manaus é de R$ 4,73. Em um posto de combustível na Avenida Altasmirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Segundo uma pesquisa semanal do Procon estadual, o preço aumentou em poucos dias e tem sido tema de muitas discussões. Hoje a gente vai conversar com o economista Orígenes Martins, que antes falou conosco muito bem sobre o polo de concentrados, a Zona Franca de Manaus, mas agora o assunto é para a gente poder entender dele como é que é feito o preço da gasolina. Os tributos que incidem, eles representam um percentual de quanto? Será que sem eles seria mais barato? É possível viver sem eles? Tabelar é necessário? Já fizeram isso? Não deu certo? Como é? Então, por isso, a gente continuando com o senhor, a gente entra nisso. O Brasil, ele é ou não é autossuficiente na produção do petróleo? Olha, a questão do combustível no Brasil é uma coisa bastante complicada para variar, né? O combustível, o petróleo é uma commodity, e por ser uma commodity, ele tem que seguir uma série de padrões internacionais. O Brasil ele já melhorou muito a questão da produção, ele é quase autossuficiente na produção, porém, nós estamos sofrendo, no caso do petróleo, como em alguns outros produtos, os efeitos de uma política errada de tributação, inclusive de subsídios, que aconteceram nos 3 últimos governos. O petróleo, no caso, ele sofreu uma política de preços erradas que foi imposta à Petrobras, inclusive com subsídios, com aquele velho estilo de política errada de utilizar determinados produtos populares, como era o caso da gasolina, para fazer política, né?
principalmente a presidente Dilma, utilizou o subsídio para tornar o preço da gasolina mais barato, mas forçando a Petrobras a ter prejuízos bastante consideráveis. E aí veio a pergunta, depois esse preço vai ter que ser resgatado e agora nós estamos pagando o pato da coisa, né? Já que a Paula foi futriqueira, né? Agora estamos pagando... Mas era futriqueira quando era criança. Pois é, quando criança. Não, e agora nós estamos pagando o pato. Mas o ministro Paulo Guedes, ele resolveu estabelecer para a Petrobras a questão do preço em função das variáveis internacionais. Então, o governo não estabelece mais o preço. Quem estabelece o preço é a Petrobras em função das variações internacionais. Por exemplo, ontem saiu uma variação internacional baixando o preço do barril do petróleo em função do coronavírus. Quer dizer, um desastre internacional, que foi essa questão do vírus, que ainda não chegou ao Brasil, mas além da queda nas bolsas, que normalmente faria com que o petróleo aumentasse, na verdade, tornou o preço do barril do petróleo mais barato, e isso, com certeza, dentro de alguns dias, deve afetar o preço do petróleo para baixo na refinaria. E aí vem aquilo, eu estou falando tudo isso para chegar na pergunta que você me fez. Infelizmente, nós temos fatores no Brasil que acabam influenciando negativamente no preço. Primeiro, índice de imposto alto demais. Nós temos aí a questão dos impostos federais, 48% do preço do combustível é imposto. 48%? Nós temos aí 24%, 25% só de frete. 24%? E 10% distribuição. Né? E o governo federal, ele, antes do governo Bolsonaro, foi estabelecido a questão do ICMS flexível, que isso, inclusive, prejudicou muito mais a Zona Franca de Manaus do que essa briguinha que está aí do IPI. E nossos representantes, inclusive, não brigaram tanto por isso quanto deveriam, porque a flexibilização do ICMS tirou, inclusive, empresas daqui da Zona Franca de Manaus, levou para outros estados, nós perdemos, inclusive, empresas significativas para outros estados. A Bahia e o Paraná aproveitaram muito bem isso. E hoje nós temos aí os estados flexibilizando, estados que cobram muito mais ou muito menos o ICMS em função do combustível, fazendo com que eles sejam mais baratos ou mais caros de acordo com os interesses ou as dificuldades dos governadores. E aí vem a questão. Alguns estados, como é o caso do Amazonas, nós temos 2 setores no Amazonas que são complicadíssimos quando se trata a questão do preço. Eu vim aqui para falar do combustível, vamos acabar tendo que falar de outros setores. Mas tem 2 setores que são muito complicados para se estabelecer preço. Um é o combustível, que nós estamos falando hoje, o outro é o transporte. Porque são 2 setores que são dominados por cartéis. São setores que são dominados por grupos. Não existe a concorrência. E aí fica muito difícil que o governo consiga, com essa liberdade de preço, consiga que o mercado determine o preço, que esses postos busquem atender o consumidor com preços que realmente sejam determinados pelo mercado, sejam preços justos. São cartéis, são poucos donos de todos os postos, estão queimando, e eles determinam o preço que querem. O senhor falou dos impostos, 48% federais, né? Foi isso? 24% frete, 10% distribuição. 82% só de impostos. Impostos e custos. Impostos e custos também.
Bem, o Amazonas ele tem a extração de petróleo lá de Urucu, foi uma festa quando se descobriu isso, quando se fez a extração, todo mundo comemorou, eu também como cidadão comemorei, imaginei que, poxa, vai diminuir o valor também. E Manaus tem refinaria, veja, nós temos no estado a extração, que é o óleo, e temos na capital a refinaria que refina lá e transforma tudo isso. Por que que o preço não chega a uns valores que a gente imagina que fosse bom quando em outras cidades que não tem refinaria o preço é menor comparado com a nossa capital? Nós temos refinaria, mas o petróleo que vem para cá para ser refinado, vem ser refinado aqui o petróleo de outros estados, né? A refinaria o petróleo do Urucu, por sinal, isso aí foi bom você ter tocado nisso, porque quando nós estávamos, inclusive, naquele processo de construção do gasoduto, que inclusive foi investido um valor bastante considerável, nós estávamos, inclusive eu tive acesso a alguns dados, eu não posso nem revelar a fonte aqui, mas eu tive acesso aos dados, nós estávamos prontos para atender o Brasil inteiro num preço bastante significativo, atender o Brasil inteiro com o gás. O gasoduto, a construção do gasoduto foi interrompida e foi feito o acordo de fornecimento do gás com a Bolívia num preço quase o dobro do que o Amazonas poderia fornecer para o restante do Brasil. E, coincidentemente, o Brasil constrói na Bolívia uma refinaria que, por sinal, ficou para a Bolívia, quando aquela refinaria era para ter sido construída aqui no Urucu, e aí sim nós teríamos um senhor polo de refino com o petróleo extraído daqui do Urucu. Aí, com certeza absoluta, hoje nós teríamos não só o consumo do petróleo num preço baixo, como também o fornecimento de petróleo para toda a área da região norte de toda a Amazônia. A decisão política foi de quem? Do governo Lula. Foi do presidente Lula. Eu acho que a gente poderia, inclusive, criar só um bloco para isso, porque eu lembro também que um outro economista comentou sobre esse assunto e eu acho que daria um bom debate. Agora, Orígenes Martins, a gente sabe que no passado o governo federal intervia aí no preço dos combustíveis. Na sua opinião, isso não deu certo? Isso é possível fazer agora? Se socorrer, o que pode acontecer com o mercado? Olha, Paula, a grande questão hoje, e aí a gente pede, pelo amor de Deus, que isso aí dê certo. Nós estamos hoje com dois pontos que estão sendo discutidos aí a nível nacional, que um é a reforma tributária, outro é a reforma do Estado, né? A reforma administrativa. Infelizmente, aí eu digo com bastante pesar, infelizmente, agora, ontem mesmo eu estava ouvindo alguns analistas a pessoa fica, nós temos a reforma tributária, temos a reforma do Estado, porém é ano de eleição. Afinal de contas, o que vale mais? É a eleição ou é o bem do nosso país? Infelizmente, aí vem aquela questão da futricazinha. O nosso representante ele está querendo o bem do nosso país, o bem do seu Estado, ou a questão dele é o holofote em cima dele, é a questão de agradar a certos setorezinhos. Grupos políticos. Isso independente de estragar o rendimento do seu Estado. Nós temos a reforma tributária para tentar regularizar isso, para tentar acabar com um dos maiores, das maiores cobranças de tributos do mundo, que é o caso do Brasil. E a reforma administrativa. Hoje o Estado brasileiro é um dos estados mais aparelhados do mundo. Nós temos aí, agora mesmo foram extintas 17 mil cargos no governo, cargos que não existem mais. Existiam pessoas ganhando como datilógrafos
sem ter uma máquina de escrever, e o camarada não aceitava nem digitar num computador, porque ele dizia, eu sou datilógrafo, não sou digitador. Havia isso? Havia isso e foi extinto. Então, pessoas que foram contratadas para não trabalhar, foram extintos 17 mil cargos sem fazer falta. E ainda falta extinguir muito mais. Vejam como o nosso Estado está completamente deformado e precisa ser feito. E agora as pessoas, muitos políticos, simplesmente dizem assim, não vamos deixar a reforma administrativa para depois, porque agora é ano de eleição. Ninguém então quer não se pode. indispor. Paciência. Nós temos que ver o Estado, nós temos que ver o nosso país, nós temos que ver o nosso futuro. Mas isso infelizmente, não é visto dessa maneira. Importante o senhor tocar nesse assunto, porque, de verdade, a gente lembrando agora o que acontece quando chega em ano de eleição, parece que é obrigado tudo parar, parece que é obrigado as pessoas não fazerem, as pessoas que eu falo ligadas à política, via de regra, porque usam isso. Não, ano de eleição não dá para fazer nada. Eu até anotei a frase que o senhor colocou há pouco aqui, afinal de contas, o que vale mais? Não é? É a eleição? Ou são as pessoas, os cidadãos e seus problemas que devem ser solucionados? Muito interessante isso. Eu até diria o seguinte, Patrick, o nosso eleitor, ele poderia voltar, ser mais educado, digamos assim, mudar a sua educação eleitoral para começar a pensar naquele deputado que, em vez de deixar de fazer a coisa, ele enfrentasse essa situação e passasse a ser mais agressivo no sentido de enfrentar o problema em vez de fugir dele. Em vez da covardia dele por ser ano eleitoral, ele pelo contrário, ele enfrentar. Como já aconteceu isso em outras épocas, né? A gente está falando aqui sobre essa questão do combustível, entendendo bem isso, sabendo que uma decisão política errada pode trazer de prejuízos, como a gente também está vendo, a alta carga tributária, que incide também sobre isso, além de frete, todas essas coisas, e acaba de ser postado no D24am.com uma informação que está havendo manifestação dos aplicativos, dos motoristas por aplicativo, nesse momento sobre combustível. A produção já verificou isso, constatou que é verdade e está passando para a gente que motoristas de aplicativos agora, nesse momento, estão fazendo manifestação contra o aumento dos combustíveis em Manaus. Essa manifestação começa ali em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Portanto, você que está vindo no trânsito naquelas imediações, sentido bairro, que vai passar por frente da Assembleia, muita atenção, porque os motoristas de aplicativo costumam fazer o seguinte, param do lado direito da pista e também do lado esquerdo também. E no sentido inverso, de quem vai para o centro, a mesma coisa. O IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, setor trânsito, está confirmando essa informação. Aliás, tem uma outra informação na Torquato Tapajós, é isso? Saída do conjunto a Juricaba, manifestação bloqueando a pista. Já se sabe qual é a manifestação, ainda não? Também APPs, olha, aplica motorista de aplicativo, também fazendo manifestação agora pela manhã. São 7h59, intervalo comercial, a gente volta. Paula de Itaipe, você continua com a gente? Não, eu encerro minha participação aqui, Patrick, eu agradeço a todo mundo da TV e você continua na rádio, não é isso? É isso aí, muito obrigado ao senhor pela participação mais uma vez. Obrigado e mais uma vez, um grande prazer a participação e obrigado a todos os telespectadores e ouvintes também.